Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é sexta-feira, 6 de junho, celebramos o 8º dia da novena de Pentecostes, vivendo a expectativa orante pela vinda do Espírito Santo, que renovará a face da terra. A liturgia nos apresenta duas figuras marcantes: São Paulo, com sua coragem indomável diante das autoridades pagãs, e São Pedro, chamado à caridade pastoral através de uma tríplice pergunta feita por Jesus ressuscitado. A leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 25, de 13 a 21, nos apresenta Paulo, prisioneiro, sendo interrogado por Festo, o procurador romano, e o rei Agripa II. A acusação dos judeus é de natureza religiosa. Paulo testemunha acerca da ressurreição de Cristo, causa de escândalo para muitos. A resposta de Paulo não é de medo, mas de coragem. Ele insiste em levar o seu testemunho até César, o imperador, conforme a missão que o próprio Senhor lhe confiara. Aspas, é necessário que deis testemunho de mim também em Roma. Paulo não buscava a sua segurança, mas a maior difusão do Evangelho. Por isso, não teme as autoridades humanas, nem a morte. A sua vida era de Cristo. É notório a ação do Espírito Santo sustentando a audácia missionária do apóstolo. O magistério nos ensina: o Espírito Santo impele a Igreja a cooperar com Deus na missão salvífica universal. Catecismo da Igreja Católica 851. Assim, Paulo é modelo da Igreja que, mesmo perseguida, permanece firme no anúncio da verdade, confiando no Espírito que dá a fortaleza. O Evangelho de João, capítulo 21, de 15 a 19, nos apresenta um dos momentos mais comoventes das aparições do ressuscitado, o diálogo entre Jesus e Pedro, à beira do lago de Tiberíades. Jesus pergunta por 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas? A tríplice pergunta corresponde à tríplice negação de Pedro na noite da paixão. A tríplice profissão de amor de Pedro apaga a tríplice negação e restaura nele a dignidade apostólica. Cada resposta afirmativa de Pedro é seguida por uma missão: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Aqui está a configuração de Pedro como pastor do rebanho de Cristo, ou seja, como chefe visível da Igreja. Como nos ensina o Concílio Vaticano II, o Senhor constituiu São Pedro como fundamento visível da Igreja, confiou-lhe as chaves do reino e o incumbiu de apacentar todo o rebanho. A missão pastoral confiada a Pedro é sustentada não apenas pela sua competência humana, mas pelo amor a Cristo, que se torna critério indispensável para o serviço eclesial. A prova do amor é a obra. Por isso, o Senhor pergunta, não se Pedro sabe mais que os outros, mas se ama mais que os outros, pois o primado na Igreja é primado de amor e de serviço. Assim, a Igreja nasce como comunidade de amor, tendo Cristo como pastor supremo, que confia a Pedro e a seus sucessores a missão de pastorear em seu nome. Após confiar a Pedro o ministério pastoral, Jesus anuncia: quando eras jovens, ias para onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. João 21, 18. O evangelista João comenta: Jesus indicava com isso que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. O seguimento de Cristo é um caminho que culmina na cruz. Pedro, que temeu a morte na noite da paixão, agora é fortalecido pelo amor a Cristo e animado pelo Espírito Santo. Será fiel até o martírio em Roma. Irmãos, a fortaleza de Pedro não procede dele, mas do Espírito prometido e enviado por Cristo. O amor perfeito lança fora o temor. Este episódio ocorre antes da ascensão de Jesus, mas somente depois de Pentecostes, Pedro poderá, com a força e a sabedoria, exercer plenamente sua missão. No dia de Pentecostes, Pedro declara que Jesus é o Senhor e Cristo
proclamando a vinda do Espírito Santo sobre a Igreja e marcando o início de sua missão apostólica. Assim também, nós, nesta novena, aguardamos o Espírito Santo, que nos confirmará na missão e no testemunho, fortalecendo-nos para apacentar aqueles que Deus confia ao nosso cuidado, seja na família, seja na comunidade, seja na sociedade. A coragem missionária de Paulo nos interpela. Somos chamados a testemunhar a nossa fé, mesmo quando isso implica perseguições, incompreensões e desafios. O amor pastoral de Pedro nos ensina que a verdadeira autoridade na igreja é serviço, que nasce da união pessoal com Cristo. O amor é a única medida do nosso serviço eclesial. A expectativa de Pentecostes nos convida à oração perseverante, como a dos apóstolos e Maria no cenáculo, pedindo que o Espírito Santo nos transforme e nos una e nos envie. Caríssimos irmãos e irmãs, neste 8º dia da novena de Pentecostes, renovemos nossa entrega ao Senhor com a coragem de Paulo e a disponibilidade de Pedro, invocando com confiança: vinde, Espírito Santo. Que Maria, presente no cenáculo, esposa do Espírito Santo, interceda por nós para sermos fiéis e intrépidos testemunhas do Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.